Louvado seja Deus, louvado seja Pai, Filho e Espírito Santo. A paz do Senhor, igreja. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que estar sempre alegres, sempre. E não estamos falando isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo com alegria. É fácil? Não é fácil, claro que não é. Uma vez eu contei aqui o testemunho de um culto que estava aqui com dor de dente, nem uns fisgados, nem só eu sabia. Mas alguém percebeu? Ninguém, nem minha esposa sabia. Mas eu estava ali que, meu Deus do céu, cada fisgado que dava no dedo. E eu quero dizer para você que faço acompanhamento da próstata desde 40 anos. Todo homem deve fazer depois de 40 anos acompanhamento da próstata. Graças a Deus, até agora, eu vou para 60 no mês de abril, até agora é tudo equilibrado. Sabe por quê? Porque eu tenho confiado também em Deus, acima de tudo. Amém. Glória a Deus. Mas nós temos que fazer nossa parte como homem, como mulher. Não é só homem, a mulher também tem problema do útero, dos seios, câncer no seio, que também tem que fazer acompanhamento. A medicina é humana. Sim, é humana. Mas Deus deixou também a medicina. O Dr. Lucas, ele era da medicina. E aquela mulher de fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela fez de tudo. Da parte humana, ela fez de tudo. Ou seja, ela fez a parte dela. Então não é pecado. Ah, mas eu tenho confiança só em Deus. Eu conheci um pastor que morreu novo, por imprudência, porque queria que Deus curasse. Ele nunca foi médico, não ia em médico de jeito nenhum. Queria que Deus curasse, morreu novo. A medicina foi deixada. Eu não sei porque que foi para esse lado, não é palavra sobre isso, mas é bom falar isso. Ter um pouco de aconselhamento sobre isso, saúde física mesmo do ser humano. Porque muitas vezes os crentes, eles não querem ir na medicina porque acham que é errado. Sabia que tem pessoas que acham errado? Tem igrejas que acham errado ir no médico? Porque Deus tem que curar tudo? Não é verdade isso. Faça a tua parte. Faça check-ups de vez em quando, pelo menos uma vez por ano. Eu faço a cada 6 meses. Clínica geral e também a cada 6 meses acompanhamento da próstata. Até agora, até o último exame, tudo equilibrado. Até o teste da glicose, que o médico ficou com medo, ele viu o resultado, ele estava um pouquinho alterado, ele mandou refazer o teste. Tomei aquele copão lá de suco, pensei, agora vai estourar, não, nada. Está tudo tranquilo, pode esquecer então, era só uma dúvida que eu tinha. Mas está tudo equilibrado. Até hoje. O ontem já passou, e o amanhã pertence a Deus. Mas até hoje, Deus está comigo, e está com você também, diga amém. Por isso que o profeta Samuel falou, até aqui o Senhor nos ajudou. Por que ele falou isso? Porque ele sabia também que o ontem tinha passado, e o amanhã não pertencia a ele. Mas até aquele momento ali, Deus estava com o profeta Samuel. Então eu tinha certeza que até aquele momento, o Senhor tinha ajudado ele. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Tem crente que gosta de sofrer antecipadamente. Tem crente que fica pensando no dia já de amanhã, meu Deus, vai ser depois da amanhã, sexta, sábado, fica sofrendo por antecipação. Basta a cada dia o seu mal. Não fique sofrendo por antecipação. E agora, entrando aqui na palavra, vamos ficar firmes na palavra, né, irmão? Porque a gente está vendo aí tanta coisa acontecendo nesse mundão. Estamos só no mês de março. Mês de março, tanta coisa que aconteceu, tanta tragédia. Está atento a tudo isso? Tem igrejas que às vezes não ficam atento a isso. Tem crentes que às vezes não querem saber disso. Você tem que saber sim. Eu não gosto de acompanhar isso. Tem que acompanhar. Tem que ouvir pelo menos o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo está vindo a palavra de Deus. Para deixar você mais firme na palavra ainda. Porque tem acontecido tanta coisa. Tanta tragédia. Tanta guerra. Tanto desamor. Tanta matança. Tantas famílias divididas. Tantas mães matando seus filhos. Eu lembro quando era
criança, só se falava de padrasto, de madrasta. Hoje inverteu o negócio. Hoje são os próprios pais, já observou isso? E as próprias mães legítimas que matam seus filhos. E às vezes matam para se vingar, porque não quer separação, daí se vinga no filho. Ó, você não quer separar de você, mas você quer, então se vingar no filho, vou matar ele. Para atingir aquela pessoa. A maldade está entrando cada vez mais. Isso é para ficar com medo? Não! Isso é cumprimento da palavra. A Bíblia diz que para os últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o que diz mais? O amor de muitos. A Bíblia não diz, olha só, a Bíblia não diz de poucos. Tem pessoas que ficam pensando assim, dá a impressão que a pessoa fala assim, por que acontece tanto isso? Dá a impressão que só falta a pessoa falar, onde que está Deus que não vê isso? E crentes que falam isso, dando a impressão que é melhor que Deus, dando a impressão que eu sou mais bom que Deus. Por que Deus manda aquela tragédia em Minas Gerais? Não tem que questionar isso. Quem somos nós para questionarmos o que está acontecendo aí fora? Se Deus é que está no controle. Se a Bíblia diz que não cai uma folha seca de uma árvore que não seja por vontade divina. E às vezes nós damos mão de Deus dizendo, mas por que aconteceu aquela tragédia? Por que aquela criancinha inocente morreu? Eu não questiono nada disso. Claro, a gente senta, a gente vê, meu Deus do céu, por que inocente morreu? Por que lá no Irã aquelas crianças lá que não devem nada estão morrendo debaixo de bombas? Os velhinhos que não podem nem... Aqueles velhinhos lá no Largo Idoso que morreu acho que uma afogada lá daquela enchente em Minas Gerais. Colocaram em cima do colchão, o colchão fundou. Tanta coisa, e tem crentes que às vezes ficam questionando por quê? Como se onde está Deus? E aí começa o que? A fé do cristão, a fé do homem de Deus, da mulher de Deus, começa a ficar abalada. Já começa a questionar. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, se você passa por sofrimento, nunca diga, aquele pregador lá não passou por nada. Por isso que ele fala isso, não. Saiba que os pregadores, as pregadoras, são justamente as pessoas que passam por mais lutas do que você. Ou já passou por mais lutas que você. Porque geralmente aquela que prega, geralmente, vou falar, tem testemunhos grandiosos da sua vida. Por isso que está ali para levar a palavra para aquele que está desanimado. E eu digo para você está olhando uma pessoa que já passou por tudo que você possa imaginar na vida. Esse está falando aqui, por incêndio, por enchente, preso injustamente, mordido por aranha marrom, livramento de morte 4 vezes. Sabe que um dia eu trabalhava na Casa Grande e me ofereceram uma carona, mais um testemunho que acho que eu nunca contei aqui. Me ofereceram uma carona. E eu tinha que ficar trabalhando, eu trabalhava no laboratório, tinha que terminar um serviço. Olha o que é Deus, o livramento de Deus. Eu tinha que terminar um serviço. E uma pessoa vinha para a Mafra aqui e perguntou se queria vir junto já. Não, tem que terminar um teste aqui no laboratório, eu vou depois com o pessoal do ônibus, que trazia os funcionários para a Mafra. Eu trabalhava em Rio Negrinho, lá na Casa Grande. Para resumir, quando nós passamos na BR, estava aquele Fiat, era um Fiat Mundo Branco, muito bem. Estava atravessado assim, na BR, 280, Rio Negrinho, e outro carro lá embaixo. Graças a Deus não morreu ninguém ali, mas ficaram machucados. Eu era para estar ali naquele carro também. Porque era o mesmo carro que ia dar carona para mim. Mas eu vim mais tarde. Testemunhos. Você tem que perceber os testemunhos e ver, opa, aqui tem a mão de Deus. Eu tenho que relatar isso na igreja. Eu tenho que falar isso na igreja. Porque o testemunho teu, meu irmão, minha irmã, é um tapa na cara de Satanás. Ele vai dizer, com esse irmão não posso não. Porque acontece coisa na vida dele e dela, e não vai falar para todo mundo. Ela vai falar para todo mundo. Não, eu vou pegar aquele irmãozinho, daquele irmão lá que questiona tudo, que nada serve, que nada dá certo, que é reclamão. Que é aquele povo lá no deserto que estava reclamando. Lá no Egito nós tínhamos peixe, lá no Egito nós tínhamos mel, lá no Egito nós tínhamos tudo. Estava reclamando, a Bíblia diz. E Deus mandou uma nada aí. Vamos para a palavra Eclesiastes 11:1.
O título da palavra é Prudência do Sábio. Eu quero que não me deter muito aqui na pregação, mas o que está aqui eu quero relatar para a igreja. A prudência do sábio. O que é uma pessoa sábia? A pessoa sábia não é aquela pessoa, às vezes a gente pensa, né, que sábio é aquela pessoa que é doutor, que é cientista, que é advogado, que tem vários diplomas. Não, não é não. Ela pode ser um pouco inteligente. E é claro, eu respeito, claro, os psicólogos, eu respeito o doutor. Você tem que respeitar aquelas pessoas que, de certa forma, têm uma autoridade, têm um cargo, até na igreja, assim. Você não tem um cargo de missionário, presbítero, diácono, só por ter, não. Tem que ter respeito com esse cargo. Não é questão assim, porque eu sou... Não, é o cargo, por isso que tem aquele cargo. E uma vez um pastor me chamou a atenção na igreja, que eu chamei ele pelo nome. E eu não fiquei bravo, porque a gente... Olha, a prudência do sábio, tem que saber por quê. O pastor disse, não, fulano não, pastor fulano. Porque na igreja nós temos que tratar assim. Na igreja, lá fora pode chamar até com um apelido. Mas na igreja, nós temos que ter esse respeito, é o respeito. Não é o cargo, o que é pastor, o que é presbítero. Não, é o respeito que você tem por aquela pessoa que tem um cargo. Missionária, presbítero, por favor. Diácono, por favor. Tem que na frente, aquele respeito. Quando você vai no advogado, você vai chamar ele pelo nome? Não, você vai dizer doutor. Doutor, mas essa dor de sentido aqui não é. Mas doutor, você chama pelo título dele, doutor. Quando você vai, quem sabe, você conhece um padre, você chama ele de fulano? Mesmo sendo evangélico, você diz, não, o padre fulano, daquela igreja São José, da igreja Matriz, ali, é o padre fulano. Você chama pelo título. Então, por que na igreja tem que ser diferente? A prudência do sábio. O sábio é aquela pessoa que olha as coisas antes de falar alguma coisa, ela medita naquilo. Ela pensa antes de falar. O sábio é aquela pessoa que tem vivência. Olha aí, a pessoa que tem o quê? Experiência. Aí entra o testemunho. Aí entra o testemunho, igreja. Eu não consigo admitir, não posso admitir pela palavra de Deus, eu não posso admitir que crentes, anos e anos da igreja, não têm testemunho. Tem que ter, pelo menos no mínimo que seja, mesmo que seja uma bênção pequenininha, mas que tenha bênção na vida do homem, da mulher de Deus, da família de Deus na igreja. Senão uma coisa está errada. Eu não posso admitir de maneira nenhuma que famílias vivam anos e anos na igreja e parece que a coisa não engrena, a coisa não vai, não tem jeito, e você vê o vizinho do lado e a pessoa questiona, mas aquele vizinho ali nem a igreja vai, e como é que parece que é uma bênção aquela família, parece que vai tudo bem, e aqui comigo meu filho não quer saber, meu marido não quer saber, a minha esposa não vai. Meu Deus do céu! O que é isso? É falta de prudência. Você não vai levar a pessoa pela corda para a igreja, você não vai levar na força, na violência, mas através do quê? Através do teu testemunho. E aí entra um problema. Mas se a pessoa não tem testemunho, daí volta para casa, as pessoas, mesmo da família, querem ver. Mas fulano vai na igreja tanto de... Cadê o resultado? Porque a Bíblia diz que a mulher sabe o que ela ganha marido por quê? Quem que já leu essa parte na Bíblia? Ela ganha o quê? Com 1000 palavras. Se o marido fala 2, ela fala 4, 5, 6 em cima. Não, ao contrário. A Bíblia diz que a mulher sábia ganha o marido 100 palavras. E esse 100 é com S, não é com C. Não é 100 palavras em cima. Não. 100 palavras. Mas como 100 palavras, pregador? Com testemunho. Mas para que haja testemunha, é necessário que haja o quê? Bênção na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela criança que está na presença de Deus. Até criança, claro. Até criança ela pode ter testemunho. Eu creio que até o Charles aqui, ele já deve ter um testemunho aqui da bateria. E daí,
Eu não quero ofender ninguém, não. Mas é o melhor baterista que nós temos. E olha que ele está aprendendo ainda. Isso não é um testemunho tremendo, criança. Tomara que continue, que Deus abençoe, que continue na sua adolescência, na fase adulta, continue cada vez mais prosperando, não só no louvor, quem sabe no cântico, na pregação, na oração, nos dons do Espírito Santo. A Bíblia diz que tem 9 dons do Espírito Santo, mas também tem 9 frutos do Espírito Santo. Tem diferença. Tem 9 dons, que são a parte espiritual, e tem 9 frutos do Espírito Santo, aleluia. E tem crentes que não tem um fruto do Espírito Santo, e às vezes nem um fruto dos 9 dons. Ou seja, não tem um dos 9 dons, nem um dos 9 frutos. Mas está errado? Claro que está errado, pela Bíblia está errado. Eclesiastes 11:1, olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, quer dizer, aquela reunião. Eclesiastes, quer dizer, eclésia, quer dizer, reunião. Eclésia, quer dizer, a palavra igreja vem de eclésia, ou seja, é uma reunião. E nessa reunião tinha alguém pregando. Alguns chamam do pregador, né? Eclesiastes. Eclesiastes 11:1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quem já leu essa parte na Bíblia, levanta a mão. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu há muito tempo, nossa, quanto tempo já li esse versículo aqui, mas eu sempre quero entender, mas por quê, pão sobre as águas? Para que isso? Eu não estava entendendo. Orava a Deus, mas dá entendimento, Senhor, porque eu não gosto de ler um versículo assim e deixar, nem eu entendo, quanto mais eu passar para a igreja. Tem que entender para passar para a igreja. E às vezes eu noto muitos pregadores, eles pregam a palavra de Deus, mas eles pregam para eles. Eles sabem, tem que pregar para a igreja, ou seja, tem que ensinar. Por isso que não dizem, tem vários tipos de pregadores, tem aqueles pregadores que não explicam bem, tem aqueles pregadores que explicam demais, eu quero ser aquele pregador que explica demais. Mesmo que diga, o Cabral explica muito, graças a Deus, pelo menos sai sabendo daqui em nome de Jesus. E eu fui entender que lá no Egito acontecem cheias. Lá no Egito acontece que o rio Nilo, que até hoje acontece isso, acontece aquelas cheias. O rio Nilo não é tão grande, mas quando acontece cheia, você sabe quando estava enchendo aqui, né? O rio da Lança é pequenininho, é um córrego. É um córrego, mas quando está enchendo, na enchente da vida de Deus, eu saí com a roupa, uma mala de roupa na cabeça, a água estava por aqui no meu peito. Quase que eu joguei mala de roupa e saí nadando ali na Vila Argentina, onde eu morava. Só saí com as roupas, que não deu tempo de pegar mais nada na casa. E aquela correnteza lambendo minhas pernas por baixo. E vi a morte por perto também. Porque você não sabe, graças a Deus que você nunca passou por isso, eu creio que não. Mas nunca quero passar por uma enchente, porque você sempre quer o poder da água, igreja. Mas a gente fala do poder da água, né, no sentido da Bíblia aqui, mas a água, o poder físico mesmo da água. Ela mata a nossa sede, mas ela nos mata também fisicamente. Esse é o poder da água. E lá no Rio Nilo, dava aquelas enchentes, e eles tinham o costume de jogar a semente. Olha, agora eu consigo entender, depois de tantos anos. Eles jogavam a semente do trigo na água, quando a água estava baixando. Porque quando a água baixava, aquela semente ficava no barro. E o barro é algo nutriente. E aquele barro botava aquele trigo. E ali produzia o pão. Então, por isso que diz aqui, ó, lança o teu pão, ou seja, em outras palavras, o que é feito o pão? O trigo. O teu trigo, a semente, sobre as águas, a enchente. E a água vai baixar depois de muito tempo. Claro que não vai produzir de hoje para amanhã, mas depois de muito tempo, acharás aqui o trigo viçoso, cheio de espinhas ali, produzindo o fruto. E o versículo 4 de Eclesiastes 11:1 ainda diz, ó, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em Mateus 4:4, nós vemos ali que Jesus, ele diz assim, ó,
Jesus, porém, respondeu, Mateus 4:4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão. Quando a Bíblia fala pão, sempre que a Bíblia fala pão, geralmente está no sentido das coisas materiais. O pão significa coisas materiais, coisas físicas na terra que nós precisamos sim. Nós necessitamos sim. Se você ouvir algum pregador, algum pastor, eu creio que não, a maioria sabe, mas sempre tem um outro que prega que nós não precisamos nada aqui da terra. Não, precisamos sim, porque a Bíblia diz isso. O próprio Jesus falou, nem só de pão. Ele não está falando, não, pão não, nem só de pão, quer dizer, pão também. Ou seja, tudo que você tiver de bom para você, para a tua família, é bênção para você. Diga glória a Deus, tome posse dessa bênção. Se você pode melhorar assim de vida, amém, glórias a Deus por isso, porque é bíblico. Ah, mas o pastor fulano eu vi na internet. Pastor, fica cuidado com o que você vê no YouTube. No YouTube se encontra de tudo. E encontra até explicação na Bíblia para o que eles falam no YouTube. Ou você acha que as seitas, as religiões ali que usam de outra forma, o evangelho, onde se baseia na Bíblia? Os espíritas se baseiam na Bíblia. Onde? Lá no Nicodemos, que tem que voltar no vento, nascer da água do Espírito. Eles entendem que é reencarnação. Até os homossexuais, eles vão na Bíblia. Eles vão lá no Antigo Testamento. Em Jonatas, acho que é Jonatas. É Daniel e Jonatas, né? A Bíblia diz que eles, Davi e Jonas. E aí eles dizem, não, mas a Bíblia diz que Jonas e Davi amavam Jonas. Eles levam para um sentido físico. Nem só de pão viverão, mas de toda a palavra, toda, é Gênesis a Apocalipse, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas pregador, Deus não está fisicamente, mas está através da palavra, através da Bíblia Sagrada, Deus está presente. A Bíblia diz que antigamente, ou seja, no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas, hoje fala através do seu Filho, Jesus. E o Jesus está onde? A partir do Novo Testamento. Ele fala através da palavra. Jesus é a água da vida. Quando que Jesus é a água da vida? Quando eu estava conversando com a samaritana, ele disse que ele era a água da vida. No deserto, lá com Moisés também, ferindo a rocha, a mesma água matou a sede do povo. Ou seja, a água, ela tem um simbolismo amplo, ela pode tanto matar como edificar. Por isso que Jesus falou que ele é a água da vida, porque Jesus bem sabia que existem vários tipos de água. Água que pode matar a população, que está acontecendo em Minas Gerais e em outros lugares do país, do mundo. Água que pode destruir, água que pode afogar uma pessoa num rio, numa piscina. Mas Jesus foi bem claro, eu sou a água da vida. E Deus não quer pessoas mortas espiritualmente, Deus quer vida. E se Jesus está na minha e na tua vida, se Jesus está na igreja, não na igreja material, mas na igreja templo do Espírito Santo, ele é vida, jamais ele vai ser morte. Está entendendo o significado da água? Então lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, ou seja, a paciência, a longanimidade de Deus, nós queremos para ontem. Deus, ele tem paciência. Deus não usa relógio, ele é Senhor do tempo. Aliás, o relógio nunca existiu, o homem que inventou. E até hoje o horário que nós seguimos é errado também. Vai contra a palavra de Deus, nós como isso, pregador. O nosso horário é diferente. O nosso horário começa à meia-noite. E o horário bíblico não. O horário bíblico tem as 12 horas do dia e as 12 horas da noite.
Fecha às 24 horas, mas é diferente. Às 12 horas do dia começa das 6 da manhã às 6 da tarde. E das 6 da tarde às 6 da manhã às 12 horas da noite, que fecha às 24 horas. Então, quando Jesus diz que a Bíblia diz que ficou 40 dias e 40 noites, está dizendo especificamente que Jesus ficou as 24 horas mesmo de jejum. E hoje nós falamos, pastor, eu estou fazendo um propósito, eu vou ficar o dia inteiro sem comer. Vai ficar 12 horas, meio-dia só. Entendeu? Eu vou ficar das 6 da manhã às 6 da tarde, o dia inteiro fazendo jejum. Não é o dia inteiro. Segundo a Bíblia, meio-dia. Todos entenderam? Levante a mão. Se for para o horário bíblico. Mas o nosso dia começa a partir da meia-noite, é outro dia. 12 horas do dia e 12 horas da noite. Ali no versículo 4 de Eclesiastes 11, ainda diz, quem observa, ou somente observa o vento, nunca semeará. Quem observa as dificuldades, quem observa as barreiras, quem observa os obstáculos, nunca vai progredir. Quem sabe estou falando aqui para pessoas que estão nesse estado, que estão nessa dormência, ou seja, estão olhando para o vento, para as dificuldades. E por que o semeador ele não semeia no vento? Porque não tem como. Você vai semear, você faz a cova. Eu sei que eu participei quando era criança, na minha infância, na agricultura, eu sei como é que é o plantio. Por isso que eu volto a dizer, é bom você ter muita experiência na vida para repassar. Se porventura um dia você, que não é pregador, não é pregadora, quiser ser pregador, tem vontade, quanto mais experiência de vida, melhor para você. E você faz a cova, se tiver muito vento, você não pode jogar a semente de cima, porque o vento vai jogar a semente. Você tem que fazer a cova, se tiver vento, você tem que baixar e colocar a semente. Por isso que o versículo diz, quem não observa o vento, nunca vai semear. Não, ele está ventando, não dá para semear, porque o vento vai jogar fora a semente. E diz mais o versículo ali, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Cegará quer dizer colher, nunca vai colher. A pessoa olha ali, nossa, bonito hoje, melhorar, mas eu acho que vai chover, está mudado o tempo. Olha, eu poderia fazer isso, pastor, mas eu não tenho condição. Olha, eu poderia até fazer aquele cursinho lá, mas não vai dar certo. Eu poderia, coloca um monte de obstáculo, começa a olhar para as nuvens, começa a olhar para o vento e não faz nada, o tempo vai passando, e depois lá na frente a pessoa vai se arrepender. Puxa vida, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu não observei aqui, até mesmo aquele conselho daquele irmão, da irmã, do pastor, do dirigente do grupo, por que eu não ouvi agora? Eu até quero fazer, mas a minha perna não obedece mais, meus braços não obedecem mais, eu não tenho condição. Por quê? Porque ficou olhando para o vento, ficou olhando para as nuvens, para a dificuldade e não colocou a sua fé em ação. Ou você acha que é fácil? Hoje em dia as pessoas olham para a pessoa que está num cargo melhor e dizem, mas essa pessoa nunca sofreu na vida. Mas não olha para o passado daquela pessoa, procure saber o passado daquela pessoa. Como é que foi? Procure olhar para a fé daquela pessoa quando está pregando e dá um testemunho. Aquele pastor que está falando o seu testemunho de vida, tem crentes que não acreditam. Tem crentes que pensam que o pastor está inventando para comover a igreja. Eu já ouvi crentes falar que o pastor chega a comprar os membros para dizer que foi curado. Crentes falando isso. Rei para baixo. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que falou isso. Porque eu creio em milagres. Eu não creio, não. Pode ser que tenha pastor, mas os verdadeiros pastores, eles oram e Deus opera assim, não precisa comprar a pessoa não, para fingir que foi curada não. Porque eu creio em Deus poderoso, em Deus de milagre, em Deus de bênção. E creio que você também crê, amém? Quem olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca vai colher.
Em Atos 27:7, olha o que diz sobre o vento ali, ó. O vento contrário. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade, ó. Apóstolo Paulo, ó. De fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção da ilha de Creta, né? Na altura de Salmona. Ou seja, ali tinha um vento contrário, mas Deus estava no controle ali daquele barco onde estava o apóstolo Paulo, mas o vento era contrário. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que até quando o vento é contrário, se você estiver na presença de Deus, Deus vai te abençoar. Olha, meu irmão, minha irmã, eu tinha vários motivos. Se eu quisesse me desviar dos caminhos do Senhor, eu tive vários motivos. Preso injustamente sem entender. Terminando o culto na igreja, voltava para casa, sabia que não tinha nada para comer. No começo da minha conversão. Morando sozinho, muitas vezes tinha que disputar um pouco com os ratos que iam pegar em cima da mesa. E pensa que eu parei por causa disso, por causa da dificuldade. Quando tinha uma coisinha a mais que eu tinha comprado, eu morei 8 anos sozinho antes de se casar, veio encher, levou tudo que eu tinha no barraquinho. Eu saí só com a roupa do corpo na cabeça, e quantos que joguei aquela mala de roupa e saí nadando. Mas eu já estava na igreja, eu já estava no Brasil para Cristo ali, já tinha sido batizado, inclusive. Você pensa que disse, não, estou na igreja, por que está acontecendo tudo isso? Por que o vento está contrário? Por que é só nuvens? Não, mas eu continuei. E ainda Deus me deu abrigo na própria igreja, até baixar enchente na Vila Gentil. Fiquei quase um mês ali na igreja, na casa pastoral, junto com o evangelista na época que dirigia a igreja, esperando as águas baixarem, para ver se tinha sobrado alguma coisa lá, mas quando está enchendo assim, dificilmente você recupera alguma coisa. E se recuperar, fica aquele cheiro de esgoto, cheiro de carniça nas peças, nos pratos, mesmo que se lave bem, é um negócio incrível mesmo. Por mais que se lave, fica aquele cheiro de enchente, aquele cheiro de carniça nos pratos, nas panelas, nos talheres. Atos 27:3. Tem ventos contrários, mas tem ventos tranquilos também. E nessa noite Deus quer te dar ventos tranquilos. Deus quer te dar ventos. Se é só tempestade na tua vida, se é só vento contrário, se você está ali navegando e de repente vem ventos contrários, como aconteceu com Paulo lá, ainda que Deus esteja com você, mas Deus também tem ventos a favor de você. Porque as portas, elas começam a se abrir se você insistir. Ou você acha que Estevão, se você ler a palavra de Deus, vai dizer, mas como Estevão estava recebendo pedradas nas costas? As pessoas que são ateias, ou seja, as pessoas que não acreditam em Deus, elas questionam isso. Elas dizem, mas como? Como é que vocês acreditam nisso, crentes? A Bíblia diz que Estevão estava levando pedradas nas costas, e a Bíblia diz que estava glorificando a Deus. Só vocês creem para acreditar nisso. Você acha que ele estava sentindo dor? Eu creio que Estevão não estava sentindo dor. Por quê? Porque Estevão estava na presença de Deus. Então é diferente, igreja. Ele foge do natural, é sobrenatural. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo que você esteja passando por lutas, por provações, por dificuldades, você vai estar ainda numa boa. Enquanto as pessoas ao seu lado estão se desesperando, você que está com problema, você está tranquilo, você está crendo no Senhor Jesus Cristo, você está vendo a glória de Deus, como Estevão diz aqui na Bíblia, que estava recebendo as pedradas, mas via a glória de Deus. É só por Deus mesmo, é só o Espírito Santo mesmo para fazer isso. E o vento tranquilo vem em Atos 27:13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Foi um vento tranquilo. E no verso 14 de Atos 27, entretanto, não muito depois,
Daí veio o vento destruidor. Olha o tipo de vento. O vento contrário, o vento tranquilo, e agora no verso 14, o vento destruidor. Entretanto, no verso 14, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento destruidor, chamado Euroaquilão, ou chamado de vento nordeste também. Verso 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, sem poder resistir às provações, aos obstáculos, enfim, tanta coisa ruim nas nossas vidas, trazendo para o campo espiritual. A Bíblia diz que cessaram a manobra e o barco foi levado pelo próprio vento. Eles não tinham mais o que fazer. O que quer dizer isso? Quer dizer que o próprio vento levou eles. Eles não precisaram fazer esforço daí. Assim é na minha e na tua vida. Quando cessa o teu limite, quando cessa as tuas possibilidades, você deixa na presença de Deus. Olha, tenho inúmeros exemplos na minha vida, testemunhos assim. Eu não vou contar agora porque já quero acabar aqui, já quero terminar. Agora falando sobre a nuvem, nós falamos sobre o vento, sobre a água, sobre o pão. E a nuvem, Êxodo 13. Olha, essa aqui todo mundo conhece. No verso 21, Êxodo 13. No deserto. Deus, Ele não vai te provar, meu irmão, quando está tudo bem. Hoje você está ouvindo uma pregação da igreja Siloé, lá de Mato Grosso do Sul, através da internet. A igrejinha lá do interior de Mato Grosso do Sul. E o pastor falava, claro, é fácil glorificar quando está tudo bem. Claro que é fácil. A maior prova do crente é quando vem problema. Aí você coloca ali os crentes e vai ver aquele que está com problema e está diferente. Mesmo assim está alegre, está contente, e você sabe que aquela pessoa tem problema. Eu me alegrava antigamente quando chegava na igreja, vinha aquelas irmãzinhas que eu sabia que tinha problemas, mas sempre estavam alegres. Às vezes se arrastando, tinha uma irmã que vinha com um pano na perna e se arrastando. Pai, Senhor, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Aquele sorrisinho, a gente falar assim bem simples, né? Tudo bem. Nós ficávamos olhando, puxa, que exemplo dele. E a gente sabia da dificuldade que elas tinham na casa, na família, né? Eu ficava com dó, com pena delas, e via sempre sentado no cantinho já, para colocar os joelhos no chão, e começavam a orar ali. Não faziam mais nada, só ficavam orando mesmo na igreja, não participavam de nada, assim, mas sempre naquele lugarzinho assim. Daí quando faltava aquela irmã, a gente já via, puxa, o banco está vazio lá, o que aconteceu com a irmã. Então, esses são os exemplos de vida, meus irmãos. Ali no deserto, no 21 de Êxodo 13. O Senhor ia diante deles, olha, Deus lhe dá a prova dele justamente no deserto. É justamente na dificuldade, meu irmão, irmã. É no deserto que ele faz surgir água, que ele faz surgir codornizes para trazer ali alimento. É no deserto que ele faz sair a água da pedra, da rocha. É no deserto que ele faz o impossível na tua vida. É no deserto que ele vai te dar para você, uma vez já preguei sobre isso, um ar-condicionado. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor ia diante deles durante o dia, que no deserto chega a 50 graus de calor, mas Deus estava ali, numa coluna de nuvem, ou seja, atrapalhando o sol para dar o refrigério para o seu povo. Aleluia. É assim na minha, que eu levo a minha vida assim, eu não sei na tua, mas tem que ser assim na vida de todos. Quando o sol está queimando, ou seja, quando as dificuldades são tremendas, Deus coloca uma nuvem no sentido espiritual para dar refrigério para você, como Ele fez lá no deserto. Deus estava com aquele povo. Deus não mandou aquele povo à toa lá. Deus não mandou aquele povo lá para sacrificar, como dizem algumas pessoas. Ah, mas que Deus é esse teu? Que a Bíblia diz que mandou o povo para o deserto para ficar 40 anos andando em círculo. Porque o povo andou em círculo 40 anos, porque o deserto lá não é muito grande. Se você for pesquisar, o deserto não é grande. Mas o povo ficava andando em círculo. Por isso ficou 40 anos. O maior deserto é o deserto do Saara. E esse deserto lá não era o Saara. Eu não lembro o nome agora, mas não era o Saara. E não era tão grande o deserto, geograficamente falando.
Então o Senhor, durante o dia, colocava uma nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, porque a noite no deserto é o contrário. No deserto, muitas vezes, chega até a nevar à noite. Mas por que acontece isso, pregador? Porque no deserto nós sabemos que é areia. E a areia ela tem a capacidade química de aquecer rapidamente e esfriar rapidamente. Por isso que de dia é super quente e à noite é super frio. Isso eu sei porque eu fiz o curso de química, eu entendo um pouco nessa área também de química, até a gente esquentava a marmita numa mesa de areia. Eles colocavam fogo embaixo, enchiam de areia e o pessoal colocava a marmita quando trabalhava ali na Evasa. E talvez muitas pessoas não entendiam por quê, mas eu olhava lá e sei por quê. Porque eles colocavam areia ali, para esquentar mais rápido a marmita, com o fogo por baixo daquele mesão. Então, durante a noite, numa coluna de fogo, por quê? Porque a noite era muito frio no deserto, e é frio, para nos alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aqui tem mensagem, igreja, de dia e de noite, ou seja, na hora do bem bom e na hora que não estava tão bom assim. Ou seja, no nosso dia e na nossa noite, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, está vendo? O choro, noite, alegria, amanhecer. O choro pode durar, mas se você tiver a fé firme, baseada em Jesus Cristo, não vai durar, porque o versículo diz que pode durar, não diz que vai durar. O choro vai durar, não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Olha como é convicto. A alegria vem, é fé ao amanhecer. Diga amém. E o último versículo aqui, ó. Tem mais um livro que daí só vou ler aqui. O versículo 22. Nunca se apartou do povo, olha a bênção aí, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que maravilha. E para terminar aqui, 1 Reis 18:44. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão do homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Olha a profecia, igreja. 3 anos e meio que não chovia. De repente apareceu céuzinho azul e uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Eu também não entendi essa parte. Há muito tempo atrás eu preguei, sabe, aqui, não lembro de igreja que eu preguei. Eu fui entender por quê. Porque se olhando aqui, se colocar a mão na frente, dependendo da nuvem, dá um tamanho exatamente da mão do homem. Tá? Olhando nessa perspectiva do infinito. Tá? A nuvem é a imensidão grande se for chegar lá perto. Mas olhando daqui, é justamente o tamanho da mão do homem, muitas vezes. Que parece que a nuvenzinha, o céu está super azul. Ele só parece que a nuvenzinha lá, se não acabou assim. Puxa, tem o tamanho da mão do homem. Tem que entender esse versículo. Era pequeno, olhando daqui para o infinito, mas claro, chegando lá, a gente sabe que é a imensidão do universo. 3 anos e meio, e ali houve a prosperidade do povo. Quando caiu, começou a pingar, e veio a chuva depois de 3 anos e meio sem chuva. Quem sabe quanto tempo está sem chuva espiritual na tua vida? Esta noite é noite de vitória em nome de Jesus. Tome posse dessa bênção e leve para casa. Diga: a partir de hoje vai chover. Não são 3 anos e meio. Quem sabe são 15, 20. Mas a partir de hoje as bênçãos elas vão acontecer na tua vida. Seja espiritual, seja material. De alguma forma vai haver testemunho na tua vida e na tua família em nome de Jesus. Aplauda bem forte.